Tem uma pergunta que eu quero fazer para começar esse vídeo que pode até parecer estranha, mas que vai revelar um dos maiores problemas das empresas brasileiras. Você tem certeza de que está lucrando em cada venda que realiza? Ou será que você está trabalhando muito, vendendo bastante e no final do mês sobrando pouco dinheiro aí no seu caixa? Acredite, isso acontece com muito mais empresa do que você imagina. E na maioria das vezes o problema está na precificação. Vamos começar falando aqui do erro que muitos empresários cometem na hora de definir os preços. Eles definem o preço olhando apenas para a concorrência, acrescentam ali uma margem de lucro aleatória, não calculam corretamente os impostos, confundem faturamento com lucro e esquecem de um detalhe extremamente importante: os impostos. E quando os impostos não são considerados corretamente, a empresa corre um sério risco: vender muito e lucrar pouco, ou pior, vender muito e ter prejuízo. Então vamos imaginar uma situação bem simples. Você vende um produto por R$100, parece uma ótima venda, a depender do valor que você comprou o produto, mas esse valor você ainda precisa pagar imposto, despesas administrativas, aluguel, energia, funcionário, taxa bancária, cartão de crédito e outros custos. Quando tudo isso é descontado, muitas vezes sobra muito menos do que o empresário imaginava. E é exatamente por isso que tantas empresas têm dificuldade para crescer, mesmo apresentando um bom faturamento. Precisamos entender que faturamento não é lucro, e essa é uma das maiores confusões que existem no mundo empresarial. O dinheiro que entra na conta da empresa não pertence totalmente ao empresário. Uma parte dele já tem destino certo. E entre esses destinos estão os tributos. Por isso, quando falamos em precificação, precisamos entender que os impostos, eles fazem parte do custo da operação. Eles precisam estar embutidos no preço de venda. Caso contrário, a empresa acaba pagando os tributos com recursos que deveria representar o seu lucro. Na prática, o cálculo correto do preço de venda, ela deve considerar aí pelo menos 4 elementos. Primeiro, o custo do produto ou serviço, né? Segundo, as despesas operacionais da empresa, que vocês já sabem quais são. Terceiro, os impostos. E quarto, a margem de lucro desejada. Quando um desses elementos é ignorado, a precificação fica comprometida. E é justamente aí que começam os problemas. Muitos empresários trabalham meses ou até anos sem perceber que os seus preços estão errados. E o empresário, ele sente que trabalha muito, vende bastante, mas nunca consegue formar caixa ou investir ou crescer. E quando analisamos os números, nós descobrimos que o lucro está sendo consumido pelos impostos e pelas despesas que não foram consideradas no preço. E é por isso que a formação do preço, ela não deve ser feita no achismo, ela precisa ser baseada em números reais. A empresa precisa conhecer os seus custos, as suas despesas, a sua tributação e os seus objetivos financeiros. Somente assim será possível definir preços que garantam competitividade, rentabilidade ao mesmo tempo. E existe um outro benefício importante. Quando você conhece exatamente o impacto dos impostos na sua operação, você também consegue identificar oportunidades de planejamento tributário. Em alguns casos, uma mudança de regime tributário ou uma reorganização fiscal pode reduzir a carga tributária e melhorar significativamente a margem de lucro. Por isso, antes de reduzir preço, para vender mais ou acompanhar a concorrência, faça uma pergunta: eu sei exatamente quanto estou ganhando em cada venda? Se a resposta for não, talvez esteja na hora de revisar a sua precificação, porque vender muito sem lucro não é crescimento. É apenas aumentar o volume de trabalho. Empresas saudáveis não crescem apenas porque vendem mais. Elas crescem porque sabem exatamente quanto custa vender e quanto lucram em cada operação. Se você quer entender melhor os números da sua empresa e descobrir se sua precificação está correta, ligue para nós, entre em contato conosco ou procure o seu contador para ele fazer uma análise simples, que você vai ver aí que vai ser possível revelar oportunidades de melhoria que impactam diretamente nos seus resultados. Fez sentido esse conteúdo para você? Inscreve-se no canal, deixa o like, compartilha com outros empresários. Eu sou a contadora Marta Alencar e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!